tarde, boa noite já, né? Boa noite, que Deus esteja aí abençoando a sua vida, que Deus esteja aí derramando do seu poder, derramando da sua unção, Deus esteja derramando, né, do seu sobrenatural sobre nós, que nós possamos ver a mão grandiosa do nosso Deus estando sobre nós e fazendo maravilhas, né? Seja assim um tempo aprazível, esse tempo que nós temos aí de estar louvando, engrandecendo e magnificando ao nome do nosso Deus, Ele que vive e reina para tudo sempre, amém? Que tempo precioso seja esse de nós estarmos falando com Deus a respeito de tudo que Ele tem para conosco na data desse dia. Então, vamos estar louvando, engrandecendo o nome do Senhor com a aula dominical, aleluia, desta tarde. Eu quero estar orando contigo, eu quero estar clamando nesta noite em nome de Jesus. Amém, Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado, ó Deus, por nós estarmos aqui diante do Senhor, ó Pai, para essa aula dominical. Nós te pedimos a tua bênção, que seja o Senhor, ó Pai, estar, Senhor Deus, nos ajudando a transpor com as barreiras, com as dificuldades, que sejamos uma bênção nas tuas mãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém? Glórias a Deus. Nesse trimestre, nós estaremos nas lições bíblicas, estudando o corpo de Cristo, a origem, natureza e vocação da igreja no mundo. Amém? Em nossa primeira aula, ela fala a lição 1, a origem da igreja, logo aí na revistinha, né? Logo no número 3 da revistinha aí. Então, lição 1, dia 7 de janeiro de 2024, a origem da igreja. O texto áureo diz assim: Disse-lhes Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos capítulo 2, versículo 38. A verdade prática, ela fala assim conosco: a igreja é a família de Deus, comprada com o sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo. Amém? Que bênção, né? Oh Deus, seja bem-vindo, em nome de Jesus, no nosso meio. Deus esteja te abençoando e operando maravilhosamente em nome de Jesus Cristo. Diz assim a lição bíblica em classe, Atos capítulo 2, versículo 1 e versículo 2, 37 e 38. Cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um vento, ou melhor dizendo, veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, encheu toda a casa em que estavam assentados. Ouvindo eles isso, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? Versículo 38 diz assim: e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Que maravilha, né? Deus, Ele tem, aleluia, olhado para cada um de nós, e as maravilhas do Senhor têm chegado até mim, têm chegado até você. Diz assim a introdução do texto, e aleluia, uma rápida leitura do Novo Testamento é suficiente para percebermos o que a igreja é de fato e que importância ela tem para os apóstolos. E os primeiros cristãos, a igreja era relevante. Paulo, por exemplo, a denominou de coluna e firmeza da verdade. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15. E Pedro chamou a geração eleita em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Nessa lição mostraremos o que a Bíblia de fato revela sobre a igreja de Jesus. Veremos a eclésia, a igreja de Deus, longe de ser meramente uma associação de pessoas e uma instituição. Aleluia, isso mesmo, é uma instituição divina. O povo de Deus na Bíblia e na história. No Antigo Testamento, o termo hebraico
Gial é usado para referir a um ajuntamento de povo de Deus debaixo do antigo pacto. Nesse aspecto, o seu uso é o de uma convocação para uma assembleia, ou o ato de reunir-se em assembleia. Dessa forma, Gial é descrito como o povo reunido. Deuteronômio capítulo 4, versículo 10. Congregação do povo. Juízes capítulo 20, versículo 2. Multidão. 1 Samuel capítulo 17, versículo 47. Na congregação. 1 Reis capítulo 8, 22. Congregação de Israel. 1 Crônicas capítulo 3, versículo 2. E grande ajuntamento. Em Neemias capítulo 5, versículo 7. O termo Gial, portanto, no contexto do Antigo Testamento, se refere a Israel étnico, uma nação que se juntava ou reunia tanto com os fins culticos ou não. No Novo Testamento, o termo grego, eclésia, se refere à igreja cristã. Contudo, o contexto neotestamentário, o seu sentido diferirá do que lhe é dado. No Antigo Testamento, tanto na forma como função, não é apenas uma raça ou nação, mas todos aqueles de diferentes raças e nações que forem compradas pelo sangue de Cristo. Efésios capítulo 3, versículo 6, Atos capítulo 20, versículo 28, Apocalipse capítulo 5, versículo 9. Assim, o seu sentido no Novo Testamento é majoritariamente sacro, isto é, de uma assembleia de crentes que se juntaram para adorar a Deus. Atos capítulo 12, versículo 5 e também versículo 13, ou melhor dizendo, capítulo 13, versículo 1. Não é apenas um ajuntamento de pessoas, mas uma assembleia de crentes regenerados que se reúnem para adorar a Deus. Jesus, por exemplo, usou o termo eclésia com um sentido exclusivo, o povo adquirido pelo seu sangue. Mateus capítulo 16, versículo 18. Dessa forma, o uso paulino de eclésia nas suas epístolas designa sempre a comunidade dos salvos. Assim vemos Paulo saudando a igreja, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2, ensinando as igrejas, 1 Coríntios capítulo 7, versículo 17, disciplinando o uso dos dons na adoração da igreja, em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 4, 5, 12, 19, 23, 28, 33, 34, 35, e dando diretrizes à igreja, 1 Coríntios capítulo 16, versículo 1. Na história cristã, há quem creia que a igreja subsiste governada pelo sucessor de Paulo e pelos bispos em comunhão com ele. Evidentemente, a tradição protestante rejeita esse conhecimento, visto que ele não reflete o contexto do Novo Testamento, onde a figura do sucessor de Pedro é totalmente estranha e desconhecida. Após a reforma do século XIX, a tradição protestante procurou dar um sentido bíblico e mais preciso a respeito do que uma igreja é de fato. Em uma grande denominação protestante histórica, a igreja é definida como uma congregação local de pessoas regeneradas e batizadas após profissão de fé. Por outro lado, de acordo com um documento de uma grande denominação pentecostal americana, entendemos a igreja como o corpo de Cristo, a habitação de Deus através do Espírito Santo, com divinas nomeações para cumprimento de sua grande comissão, onde cada crente nascido do Espírito é parte integrante da Assembleia Universal e da Igreja dos primogênitos que estão
inscritos no céu. Amém? Efésios capítulo 1, versículo 22, 23, também capítulo 2, 22, Hebreus 12 e 23. Amém? Sinopse do texto 1. Desenvolvimento do povo de Deus é mostrado ao longo da Bíblia e da história cristã. Auxílio teológico. O termo eclésia, Jesus asseverava, ou assevera, em Mateus capítulo 16, versículo 18, edificarei a minha igreja. Esta é a primeira entre mais de 100 referências no Novo Testamento que empregam a palavra grega primária para a igreja. A eclésia é composta com preposição ek, fora de, e o verbo kaleo, chamar. Logo, eclésia denotava originalmente um grupo de cidadãos chamados e reunidos visando um propósito específico. O termo é conhecido desde o século V do Antigo Testamento, ou melhor dizendo, antes de Cristo. Nos escritos de Heródoto, Xenofontes, Platão, Eurípides, este conceito de eclésia prevalecia especialmente na capital de Atenas, onde os líderes políticos eram convocados como uma assembleia constituinte, ou melhor dizendo, constituinte, até 40 vezes por ano. O uso secular do termo também aparece no Novo Testamento, em Atos capítulo 19, versículo 32 e 41. Por exemplo, a eclésia refere-se à turba enfurecida de cidadãos que se reúnem em Éfeso para protestar contra os efeitos do ministério de Paulo. Na maioria das vezes, porém, o termo tem uma aplicação mais sagrada e refere-se àqueles que Deus tem chamado para fora do pecado e para dentro da comunhão de seu Filho Jesus Cristo, e que se tornaram concidadãos dos céus, aleluia, concidadão dos santos e família de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 19. Eclésia é sempre empregada às pessoas, também identifica as reuniões dadas, ou melhor dizendo, reuniões destas para adorar e servir ao Senhor. Amém? Glórias, aquele que vive, né? Aquele que reina para todo sempre. Continuando aqui, a igreja como criação divina. A igreja como um ideal de Deus. Desde a eternidade, a igreja estava no coração de Deus e foi idealizada por Ele. Em sua essência, ela é um projeto divino, como também nos elegeu nele quem? Em Cristo, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos, irrepreensíveis diante dele, em amor. Efésios capítulo 1, versículo 4. Na carta aos Efésios, o apóstolo Paulo fala de um mistério que estava oculto. Efésios capítulo 3, versículo 3 ao 6. Esse mistério que fora revelado era exatamente a igreja na mente de Deus. Portanto, a igreja já existia. O amor de Deus fez com que ele provesse um plano para salvar um homem caído. Assim, Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Efésios capítulo 5, versículo 25. A igreja como uma realidade concreta. Como vimos, a igreja não ficou apenas na mente de Deus. Ela passou a existir de uma forma concreta. O início da igreja acontece na plenitude dos tempos, mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, Gálatas capítulo 4, versículo 4. Dessa forma, Deus faz congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, Efésios capítulo 1, versículo 10. Então, surge a pergunta: quando a igreja passou a existir de fato?
quando ela se estabeleceu na sua forma concreta. A maioria dos teólogos, aleluia, defende que foi no Pentecoste. A igreja, por exemplo, não é citada nos evangelhos de Marcos, Lucas e João. Mateus fala de sua existência, mas com um evento futuro. Mateus capítulo 16, versículo 18. A igreja no Pentecoste. Depois do Pentecostes, Lucas destaca que todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de se salvar. Atos capítulo 2, versículo 47. Dessa forma, a igreja, que existia apenas no coração e na mente de Deus, se tornava uma realidade concreta quando o Espírito Santo é derramado no Pentecoste após a ressurreição de Jesus, em Atos capítulo 2, versículo 1 e 2. Sinopse do texto 2 diz assim: a igreja surgiu como o ideal de Deus na eternidade e tornou-se realidade concreta em Pentecostes. Auxílio teológico, origem da igreja. Várias são as razões para crermos que a igreja teve origem, ou pelo menos foi publicamente reconhecida pela primeira vez no dia de Pentecostes, embora na era pré-cristã Deus certamente se associasse a uma comunidade pactual de fiéis. Não há evidências claras de que o conceito de igreja existisse no período do Antigo Testamento, ao citar expressamente eclésia pela primeira vez em Mateus capítulo 16, versículo 18. Jesus falava de algo que se iniciaria no futuro: edificarei, aleluia, e um verbo que no futuro simples, não uma expressão de disposição ou determinação. Na condição do corpo de Cristo, é natural que a igreja dependa integralmente da obra concluída por ele na terra. Sua morte, ressurreição e ascensão, e da vinda do Espírito Santo. João capítulo 16, versículo 7, Atos 20, 28, 1 Coríntios 12, 13. Millard Erickson observava que Lucas não empregava a eclésia no seu evangelho, mas a palavra aparece 24 vezes em Atos dos Apóstolos. Esse fato sugere que Lucas não tinha nenhum conceito da presença da igreja antes do período abrangido em Atos capítulo 8, imediatamente após aquele grande dia em que o Espírito Santo foi derramado sobre os crentes reunidos. A igreja começou a propagar poderosamente o evangelho conforme fora predito pelo Senhor ressurreto em Atos capítulo 1, versículo 18. Após daquele dia, a igreja continuou a propagar-se e a aumentar no mundo inteiro, mediante o poder e orientação daquele mesmo Espírito Santo. Amém? A igreja como a comunidade dos salvos. Glórias ao nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Regenerados pelo sangue de Cristo. No Pentecostes, o apóstolo Pedro disse: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Atos capítulo 2, versículo 38. Com essas palavras, o apóstolo Pedro estava dizendo como se dá o ingresso de uma pessoa na igreja, ou seja, por meio do arrependimento e do batismo. A igreja é uma comunidade cristã formada por pessoas regeneradas que fizeram uma pública profissão de fé. O ingresso de alguém à igreja não se dá por adesão, mas pela conversão. É exatamente esse o sentido da palavra grega metanoia, traduzida aqui por arrependimento, significa uma mudança de mente. Assim, a igreja é formada
por pessoas que estavam no pecado, a caminho da condenação eterna, mas que, graças ao Evangelho, tiveram suas vidas transformadas. Selados pelo Espírito Santo, já foi dito que a igreja tem a origem no dia de Pentecoste por meio do Espírito Santo de Deus. Somos batizados no corpo de Cristo. A igreja, então, aleluia, passamos a fazer parte dela. É exatamente isso que o apóstolo Paulo diz aos Coríntios, na sua primeira carta. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, todos temos bebido de um Espírito. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13. Amém? O batismo de Cristo e do Espírito. O apóstolo Pedro, que exortou os presentes no dia de Pentecoste a se arrependerem, também disse: recebereis o dom do Espírito Santo. Atos capítulo 2, versículo 38. Assim podemos afirmar que Cristo batizou os crentes com o Espírito Santo e com fogo, um batismo de capacitação. Atos capítulo 1, versículo 4. Enquanto o Espírito os batizou no corpo de Cristo, um batismo de iniciação, formando a igreja. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 13. Sinopse 3. Como comunidade dos salvos, a igreja é a reunião dos regenerados pelo sangue de Cristo, selados pelo Espírito. Amém? Conclusão. Nessa lição, como surgiu a igreja fundada por Jesus Cristo? Ela existiu primeiramente no plano de Deus, até se estabelecer no Novo Testamento após a morte e ressurreição de Cristo e a infusão dos cristãos no corpo de Cristo por meio do Espírito Santo. A igreja, portanto, não foi idealizada por homem algum, nem tampouco está fundada sobre teses humanas. O seu fundamento é Cristo, que é o cabeça da igreja. Para isso é um grande privilégio fazer parte, aleluia, da igreja, o corpo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Revisando o conteúdo, a que se refere o termo hebraico Kial, no contexto do Antigo Testamento? O termo Kial, portanto, no contexto do Antigo Testamento, se refere ao Israel étnico, uma nação que se juntava e se reunia tanto com fins culticos ou não. 2. A que se refere o termo grego eclésia, no sentido do Novo Testamento? O termo grego eclésia se refere à igreja cristã, onde a igreja estava desde a eternidade. Desde a eternidade, a igreja estava no coração de Deus e foi idealizada por Ele. Como se dá o ingresso de uma pessoa à igreja? O ingresso de alguém à igreja não se dá por adesão, mas pela conversão, por meio de quem somos batizados no corpo de Cristo e passamos a fazer parte da igreja. Por meio do Espírito de Deus, somos batizados no corpo de Cristo, a igreja. Então passamos a fazer parte dela. Amém? Glórias a Deus, que bênção, né? Nós chegamos ao fim de mais uma escola dominical e que o Senhor esteja te abençoando aí, operando maravilhosamente na sua vida, fazendo você ser uma bênção nas suas mãos. Que o Senhor venha nos renovar a cada dia, que o Senhor venha fazer de nós instrumento nas suas mãos. Amém? Eu quero estar também te convidando agora às 21 horas, ou melhor dizendo, às 19 horas, de 19 às 21 horas, nós estaremos com um culto aí, culto de ceia do Senhor. Você é o meu convidado especial e eu quero
muito que você esteja aí recebendo de Deus essa palavra para o teu coração, porque diz a palavra do Senhor que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Nós precisamos trazer Deus para estar cuidando de nós. Nós precisamos de Deus para a nossa caminhada. Então, não se ausente dessa presença maravilhosa, mas esteja buscando ao Senhor em todo o tempo e lugar. Amém? Quero orar por você, Pai Santo, Pai querido, Pai amado. Toma o teu povo nas tuas mãos, ó Pai, que venha estabelecer o teu reino, ó Pai, sobre vidas, ó Pai, que tem desejado, ó Pai, o arrependimento, Senhor Deus, para ingresso, Senhor Deus, aleluia, na tua casa. Assim, Pai amado, em nome de Jesus Cristo, eu louvo e engrandeço ao Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor ainda irá fazer. Ministra, Senhor Deus, com teu poder, com a tua unção, e faça resplandecer da tua glória na vida de cada um dos meus amados irmãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Receba a bênção apostólica, que o grande amor de Deus o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos dizem amém, amém e amém. Um abração para você, fica na paz, Deus te abençoe, Deus te proteja, Deus te guarde, em nome de Jesus.